Ele que já tem 3 livros, está indo para o 4º livro, né? Esse aqui que está na minha mão foi o primeiro, a história real dos 3 irmãos Barbosa, que ele vai contar um pouquinho pra gente. O do Elinho lá foi o segundo, né, Elinho? Sinais. Os Sinais. É. E o terceiro Tá é aqui, o Dupla Palavra, né, São Valdivino? Isso. E tá indo pro 4º livro já. Já vamos pro 4º livro, que vem aí, Resgate da Memória Real. É o livro que vai ser lançado agora aqui na faculdade, em junho, e também em agosto lançado lá em Brasília, no Museu Juscelino Kubitschek, lá dentro do Congresso. Que bacana, seu Valdivino. Conta um pouquinho da história do senhor. O senhor que é lá do Vale de Jequitinhonha, né, de Santa Maria da Soissuí. O senhor nasceu em 1961, tá aqui, na pequena cidade de Santa Maria da Soissuí. Atualmente mora em Nova Serrana, aqui do nosso lado, Sim, aqui. sim. Né, bacana demais. Tá aqui sua filha Sara também, que é Isso. administradora, falando do pai, do orgulho de ter um pai, né? Que realmente busca os sonhos e conquista, porque quando a gente vai atrás dos sonhos, a gente conquista, né, isso, Elinho? Claro. Tem É que o viver que eu sempre sonhando. falo, quando a gente tem um objetivo, sempre nas minhas palestras que eu já tenho dado, o que eu falo muito sobre isso, não desistir. O que é não desistir? É você ter força de vontade, coragem para não desistir. Hoje caminhamos, assim, hoje, por exemplo, eu igual vim, igual você está falando, e hoje a gente observa hoje, a nova geração de hoje não é como a gente, né? Então, assim, tá tudo diferente. Então, a gente vê os nossos jovens hoje desistindo por muito pouco e para não desistir a gente precisa ter coragem e ter muita fé, né? Buscar Deus primeiramente e fé, coragem para não desistir. Mas é isso, eu nasci lá em Santa Maria e eu tive uma infância muito sofrida porque eu não conheci meu pai. Então a gente foi criado em fazenda, né, por terceiro, em Rio Vermelho. O terceiro morreu de acidente em 2005 e minha mãe também faleceu logo em seguida em 2006. Então são assim as tempestades que veio passando, né, as provações que veio passando para a gente. E depois, como foi em 2012, já aqui em Nova Serrana eu perco meu primeiro filho, né? Então aí para mim foi o momento mais difícil de toda a minha vida. Mais uma aprovação. Mais uma aprovação, né? E até então, até meus 49 anos, eu nunca tinha composto nenhuma mensagem nem nada. Porque eu trabalhava em fazenda, vaqueiro, mexendo com gado, eu gosto muito, né, a minha lida com gado. E então, assim, eu não tinha composto nenhuma mensagem. E após eu perder meu filho, então, eu ouvi uma primeira mensagem. Quando eu ouvi a primeira mensagem, porque quando eu perdi meu filho, ele foi matado, e no momento que eu perdi meu filho, eu achei que se eu fizesse justiça com as próprias mãos seria o ideal, até pelo que a gente foi criado, né? A gente foi criado no tempo de sim é sim, não é não. E tivemos, assim, eu não tive estudo porque eu fui na escola e eu não passei do primeiro ano, eu aprendi a ensinar meu nome. Como eu não passei do primeiro ano, então eles já me tiraram e a gente foi para o trabalho. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, tanto eu como meus outros irmãos. A gente começou a trabalhar muito cedo. Eu com 7 anos de idade é trabalhar, não é brincar, não é trabalhar mesmo. E com esse pessoal a gente foi criado, então a gente já vê, assim, uma educação muito rígida, graças ao meu bom Deus. Mas eu fui muito sofrido, muito judiado, mas se hoje eu estou aqui, e eu agradeço a Deus e agradeço a eles, que se eles não buscam a minha mãe para poder nos dar alimentação, talvez eu não existia, né? Então, assim, mas como eu estava falando, então depois que eu perdi meu filho, foi aonde então nasceu o Valdevino Soares, o escritor, compositor, aos meus 49 para 50 anos, e aonde então eu escrevi aí a história real dos irmãos Barbosa. E como foi em 2018, eu escrevi Os Sinais, o segundo livro, né? Que até nos Sinais aí, eu lancei esse livro em 2018. Interessante que em 2020, 2021, na América, nós vivemos aquela epidemia que nós passamos por aquela tempestade e já estava escrito aí, até eu tive numa outra, em vários programas, e onde eu fui chamado até de profeta, porque eu profetizei, quer dizer, o que eu escrevi nos Sinais, e eu profetizei uma coisa que nem eu imaginava que nós ia passar aquilo. É onde eu falei das máscaras, das tempestades, por exemplo, do que ia acontecer. Então, assim, eu aprendi uma coisa que eu observo muito, eu descobri que a sabedoria divina, ela é diferente da sabedoria de quem está dentro de um quadro, de quem é letrado. Então, a sabedoria, ela está dentro de cada um de nós. E quando você descobre que você tem um dom da sabedoria, você tem que, cada dia mais, você divulgar.
Então, você tem que compartilhar, né? Para você, então, mostrar para o mundo aquilo que Deus está te passando, aqui a gente traz à população. Bacana. Que história bonita, É uma história, né? como dizem, são sofrimentos, são conquistas que são- formam a história do caminhada Valdivino, mesmo, né? São Assim os altos mesmo. debaixo da vida e que aí Isso, surge, isso. né, com as dificuldades, né, com o sofrimento, surge o compositor, o poeta, né, e com 4 livros hoje. É uma história Bacana, consistente que vai formando. Enfim, a história que forma o homem, né? É, a E a história gente foi é feito de boa. histórias, né? Já vem de É. história, Infeliz exatamente, daqueles já que vem não de tem história. história para contar. Isso, é verdade. Então, assim... Seu Valdivino, eu quero ler um pouquinho desse livro que eu Sim, peguei pode. aqui, né? Cheguei na hora de Isso, recomeçar. Quando você acha que não tem mais nada, o que você não vale nada e que você não vale nada, olhe em torno de você e não tem ninguém. Quando você cai no abismo da vida, quando você está lá embaixo, sempre tem alguém observando você. Ele te chama, grita seu nome e diz: levante, seja forte, sinta-se seu chão, acredite, eu estou contigo. Seja firme e mergulhe no fundo da sua alma e busque a luz. Tá vendo aí, ó? São várias, né, passagens aqui, mensagens que o seu Valdivino coloca. Olha que bacana, né? Recomeçar é isso, né, gente? Quando você acha que não tem ninguém te olhando, ele lá em cima está te olhando sim, porque Deus não larga nenhum dos seus filhos, né? Então ele está ali para te pegar na mão e te levar e te alçar para os voos mais altos da sua vida. Pode ter certeza. Não desanime nunca, porque sempre vai ter algo melhor atrás do morro ali. Fabiano, eu sei que o tempo está curto aqui, mas eu queria deixar também essa mensagem que foi até ouvido do Moacir Franco e repito ela aqui. Quando você vê que a escuridão está bem apertada, mesmo que está muito escuro, é porque a madrugada está começando, o amanhecer está começando. A claridade vai surgir. Vai surgir tranquilamente. É verdade. Seu Valdivino, vamos ver uma matéria bacana que foi a carreata do carro de boi na água limpa, que você gosta? Vamos lá, é isso aí. Outra Roda pra tradição. gente, Rodrigo. É isso aí.